O Pêssar, a Páscoa judaica, já era comemorada muito antes do cristianismo. É uma celebração que acontece por 8 dias no início da primavera no hemisfério norte. Relembra basicamente um evento que teve um desdobramento. Então é o seguinte, os hebreus, eles estavam vivendo como escravos no Egito, o faraó não os libertava, então acontecem as 10 pragas, né? A cada praga que vinha era para forçar o faraó a libertá-los, né? Mas isso não aconteceu. Após 9 pragas, então a 10ª praga era a da morte dos primogênitos. Então o Eterno disse o seguinte: na soleira da porta de famílias hebreias, façam um sinal, que quando o anjo da morte vier passando, vai ver este sinal e vai passar por essa casa, vai pular essa casa para atingir somente as famílias egípcias. Então aqui nós já vemos que tem este simbolismo do que? Pessar é passar sobre, é uma passagem. Então ele passava, não causava danos e ia para outras casas. Então, quando finalmente, depois dessa 10ª praga, o faraó liberta os egípcios, os hebreus, então Moisés vai guiá-los na travessia do deserto. Então também é esta libertação da escravidão e é essa travessia que se faz pelo deserto rumo à terra prometida. Então, esse é o significado do Pêssar, é o que é comemorado, e nós temos então, exatamente neste ano de 2023, que eu estou gravando então esse vídeo, exatamente no dia 5 de abril, ao pôr do sol, que se comemora então, começa o Pêssar judaico. Tem uma refeição que é bem significativa. Durante essa refeição, então, há rituais e também é relembrada, recontada essa história da escravidão e da libertação e do caminhar no deserto. Então, ao final desse ritual, se diz uma frase: no próximo ano em Jerusalém, ou seja, quem está celebrando Pêssar fora de Israel diz essa frase com esse desejo de que no ano que vem, né, estejamos lá. E quem já está, quem já mora, né, em Israel diz assim: no próximo ano em Jerusalém, na Jerusalém reconstruída. E isso é uma alusão à reconstrução do terceiro templo. Então, essa Páscoa, ela ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono no hemisfério sul, né, e da primavera no hemisfério norte. A Semana Santa, que já é a celebração da cristandade, ela começa no domingo, chamado Domingo de Ramos. Segundo os relatos, né, quando Jesus vem adentrando em Jerusalém, ele vai encontrar o caminho coberto por folhas de palmeiras. Daí que vem esse nome de Domingo de Ramos, né? E fazendo essa correlação entre
o que nós estamos vendo no céu agora, né? A lua, falando da lua, já que esta celebração tem essa relação com a lua cheia. Neste ano, no domingo de Ramos, a lua estava no signo de Virgem. E Virgem está associado com frutas, com plantas, com o servir ao outro, ser útil ao outro. Então há realmente uma sintonia entre o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo aqui na Terra, né? Já no início de Pêssar, 5 de abril, a Lua se encontra no signo de Libra. E Libra vai lembrar exatamente o que? É o contato com o outro, a inter-relação. Então tem todo esse cerimonial do Pêssar, tem toda essa relação, essa inter-relação, né? Da família, com os costumes, relembrando essa história também ao estar junto, considerando o outro, né? Vendo que o outro é um outro que deve ser visto sem julgamento nenhum, é um ser humano como eu. Então este é o que acontece, né, no Seder, né, de Pêssar, na refeição, né, que relembra a escravidão e a libertação. Para os cristãos, principalmente os evangélicos, nós vamos comemorar a sexta-feira da crucificação, a sexta-feira da paixão e depois, no domingo de Páscoa, a ressurreição, né? Então, nessa sexta-feira, onde vamos relembrar, né, a crucificação de Jesus, lá no Monte Calvário, no Gólgota, essa lua estará aonde? Essa lua estará no signo de Escorpião. E Escorpião é exatamente associado com morte, com luto, com perda, com finalização. Ali finaliza para os cristãos esse Jesus mais humano que se fez carne e habitou entre nós, né? E vai haver então este renascimento já como Cristo. E é bom lembrar, né, que quando estava, né, lá na cruz, tem também uma frase famosa, né, de Jesus falando para o seu pai, se dirigindo a ele: Pai, por que me abandonaste? São também qualidades desse signo de Escorpião, né? Descer profundamente em uma dor, desse, às vezes até, podemos dizer, de uma descrença mesmo, né? Porque naquele momento nós temos a sua mãe, os seus seguidores, os seus apóstolos pranteando a sua morte, quase como se não estivessem acreditando que ele ressuscitaria ao terceiro dia, né? E quando nós chegamos nesse domingo de Páscoa, nós veremos essa lua em Sagitário, com todo o otimismo e sabedoria que este signo traz, né? Com essa qualidade de olhar para o futuro, para frente, para além do horizonte. E nós podemos também fazer uma analogia com a vida de Jesus, um judeu cabalista, que também se tornou um mestre, um rabi. Então, ele tem essa sua vida servindo, fazendo seus milagres, servindo ao próximo. Então, vem do Virgem para o Libra, Libra servindo ao próximo e também fazendo o quê?
partilhando o seu conhecimento, né, ensinando aos apóstolos, às pessoas que o seguiam, ele transmite generosamente, né, esse seu conhecimento. E aí, depois, então, ele passa pela morte física, escorpião, e depois disso, com a ressurreição e com os seus ensinamentos se disseminando pelo mundo todo, né, que é bem uma qualidade sagitariana, e ele então é visto como um mestre, que já são as qualidades de Capricórnio, da excelência, né, daquele que chegou ao topo. Como tudo que acontece na humanidade, né, infelizmente nós sabemos que os ensinamentos deste sábio, né, de Jesus, eles foram sendo interpretados, às vezes um pouco distorcidos, e a partir daí vêm diversas seitas, religiões, mas que nesse momento nós possamos esquecer disso, nos concentrando nessa essência, na essência dos ensinamentos dele, que possamos também sairmos de uma escravidão pela qual estejamos passando. Nós somos capazes, pode ser uma escravidão de um vício, de um hábito, e nós então vamos nos libertar, sim, nós podemos nos libertar e caminhar em direção a essa terra prometida, caminhar em direção à nossa melhor versão como pessoas. Hag Pesach Sameach. Feliz Páscoa para todos.